Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana. E nesse momento eu quero trazer uma palavra de Deus para vós outros. Eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês. Subalterno, subordinado, obediente ao tema. A visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Esse é o tema dessa mensagem nessa noite, para a glória de Deus Pai. Eu estou fazendo esse vídeo para nosso elevo espiritual, Para nosso elevo espiritual e para nós nos edificarmos com a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu vou ler aqui em Apocalipse capítulo 17. A epígrafe diz assim: a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Diz assim a palavra de Deus: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Senhoras e senhores, segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes
ou por mais de uma vez, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez aqui Apocalipse capítulo 17, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o fio da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Senhoras e senhores, como eu disse para vós outros, para vocês, eu quero verbalizar, eu quero pregar subalterno, subordinado, obediente ao tema, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. O livro de Apocalipse foi escrito no ano 95 da era cristã, depois de Cristo, pelo apóstolo São João. O nome João significa favor de Deus ou agraciado por Deus. João escreveu essa carta apocalíptica em Patmos, ou seja, na ilha rochosa por nome Patmo, uma pequena ilha grega que ficava a 97 quilômetros a sudoeste de Éfeso, no mar Egeu, e a 55 quilômetros da costa da Turquia, na Ásia Menor. A palavra Patmos significa mortal. A ilha de Patmos, senhoras e senhores, foi usada como lugar de exílio pelos romanos, segundo uma tradição preservada por Ireneu, Eusébio Jerônimo e outros. O banimento de João aconteceu entre os anos 91 a 95 depois de Cristo, no ano 14º do reinado de Domiciano. E João teria sido libertado após 18 meses pelo imperador Nerva, retornando para Éfeso a fim de reassumir sua liderança lá. Senhoras e senhores, observe que o livro de Apocalipse, o seu tema central é a volta de Cristo. O tema central do livro de Apocalipse é Jesus está voltando, Jesus voltará, a volta de Cristo. O livro de Apocalipse é um livro escatológico. A palavra escatologia no grego clássico, no grego koine, que é o mais comum, mais popular, vem do verbo scatos, que significa tratado ou ciência das coisas que em breve vão acontecer. Doutrina das coisas que vão acontecer nos últimos dias. O livro de Apocalipse é um livro escatológico e um livro também de revelação, pois o livro de Apocalipse é o livro das revelações divinas, é o livro das revelações de Deus. A palavra Apocalipse, do vocábulo grego, quer dizer apokalupsis, que significa revelação. Significa revelar, tirar o véu, remover o véu, excluir o véu, trazer à luz o que estava oculto, tornar conhecido encoberto. O apóstolo São João escreveu 7 cartas
endereçadas às 7 igrejas asiáticas, ou seja, as 7 igrejas da Ásia Menor. Segundo alguns estudiosos, dizem que essas 7 igrejas que recebem o nome 7 igrejas da Ásia Menor foi fundada pelo apóstolo Paulo. Essas 7 igrejas foi fundada pelo apóstolo Paulo. Em Apocalipse capítulo 17, a Bíblia faz uma narração, faz uma narrativa e fala que um dos 7 anjos que tinham as 7 taças na mão. Que taças são essas? Taças da ira divina, taças da ira de Deus. Pois em Apocalipse capítulo 16, versículo de número 1, fala das 7 taças da ira de Deus. E a Bíblia faz questão em dizer em Apocalipse capítulo 17, e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo-me, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essa grande prostituta que está sentada sobre muitas águas se refere à Babilônia, à igreja apóstata, à igreja católica romana, a qual se corrompeu, deixou a Bíblia Sagrada, deixou os ensinamentos de Cristo, deixou a doutrina dos apóstolos e se corrompeu e se prostituiu com os reis da terra. Observe que essa grande prostituta do Apocalipse, capítulo 17, ela estava assentada sobre muitas águas. Águas aqui não está se referindo à água que você usa para fazer café, para lavar as mãos. Não, senhores. O livro de Apocalipse é um livro que tem várias expressões simbólicas e outras expressões são literárias, outras são figurativas, outras expressões são alegóricas. Então, aqui não está se referindo literalmente à água. Essa grande prostituta que estava sentada sobre muitas águas. Águas na Bíblia fala de povos, tribo, línguas e nações. Aqui fala do apogeu. Aqui fala do momento que a Igreja Católica Romana está vivenciando e está vivendo. Momento do seu apogeu. Momento de exaltação. Momento de glória. Momento de triunfo. João, na sua visão, ele foi arrebatado em espírito. E um dos anjos que estava com as 7 taças, chamadas 7 taças da ira de Deus na mão, disse para João, vem João, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essa grande prostituta se refere à Babilônia mística, à Babilônia religiosa. Essa grande prostituta que está sentada sobre muitas águas abrange todas as religiões falsas, inclusive o cristianismo apóstata na Bíblia. Os termos prostituição e adultério, quando empregados figuradamente, normalmente denotam apostasia religiosa e infidelidade a Deus. Senhoras e senhores, essa grande prostituta que se prostituiu com os reis da terra, essa grande prostituta que deixou os ensinamentos do Senhor se refere à Igreja Católica. Mas essa prostituição não é uma prostituição física, a qual um homem se prostitui com uma mulher,
uma mulher vende o seu corpo, se prostitui. Não. A palavra prostituição no grego recebe o nome de porneia, da ideia de fornicação, da ideia de vender o corpo. Prostituição no grego é porneia, vender o corpo. A palavra adultério no grego recebe o nome de moicheia, que significa relação fora do casamento, uma relação extraconjugal. A Bíblia chama isso de adultério. Mas, senhoras e senhores, em Apocalipse capítulo 17, a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, a prostituição dela foi uma prostituição espiritual. Ela se prostituiu deixando a palavra de Deus e adorando e servindo a outros deuses. Então, existem dois tipos de prostituição na Bíblia. Número 1, prostituição física, que dá a ideia de venda do corpo, onde uma mulher vende o seu corpo. O seu corpo é objeto para a prostituição. Ela vende seu corpo. Prostituição física. E a Bíblia também fala de prostituição espiritual. Essa prostituição espiritual, por diversas vezes, o povo de Deus, chamado Israel, praticou adorando a Baal, adorando a Azera, adorando a Astarote, adorando a outros deuses de nações pagãs. Então essa prostituição no Apocalipse 17, dessa grande prostituta, é a prostituição espiritual. Como eu falo que na Bíblia existem dois tipos de prostituição. Primeira prostituição, a física, e a segunda espiritual. Vejamos na palavra de Deus a prostituição espiritual. No livro do profeta messiânico Isaías. O nome Isaías significa Jeová consola, ou Deus consola. Né? Esse profeta Isaías, ele começou a profetizar no ano 740 a.C. O profeta Isaías recebe o nome de profeta messiânico porque foi o mais que vaticinou, foi o mais que predicou, que profetizou acerca do nascimento, vida, morte, ministério, ressurreição e vinda do Messias em glória. O livro do profeta Isaías recebe o nome de mini-bíblia. Por que, pastor Fabiano Santana? Porque na Bíblia tem 66 livros. 27 livros é o Novo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de Neoterotestamentário Bíblico. 39 livros é o Antigo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de Veterotestamentário Bíblico. Então, prostituição espiritual. O profeta Isaías diz aqui em Isaías capítulo 1, versículo 21, assim, olha o que está escrito, Isaías capítulo 1, versículo 21. Como se fez prostituta a cidade fiel. Aqui está se referindo a Jerusalém, era uma cidade fiel a Deus. Está se referindo aqui ao povo de Israel, está se referindo a Israel. A cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Aqui está se referindo que o povo de Jerusalém, o povo de Israel, se tornou prostituta porque foi adorar outros deuses. Eles foram adorar os deuses dos cananitas, dos cananeus, os deuses dos perezeus, os deuses dos filisteus, de outras nações circunvizinhas, porém pagãs. Então Jerusalém se tornou prostituta, espiritualmente falando, deixando de adorar a Deus para adorar outros deuses.
Jeremias capítulo 3, versículo de número 9. O profeta Jeremias nasceu no seio de uma família sacerdotal. Ele era filho do sacerdote Jeoaquim. Ele começou a profetizar no ano 640 a.C. Olha o que está escrito aqui em Jeremias capítulo 3, a saber o versículo de número 9. Diz assim: E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com pedaço de madeira. Observe que o profeta, denunciando o pecado de Israel, denunciando o pecado de Dona Jerusalém, ele fala aqui que Jerusalém se tornou uma cidade famosa, uma cidade que ganhou nome e renome por causa da sua prostituição. Porque eles deixaram de adorar o grande Deus que fez os céus e a terra para adorar outros deuses pagãos. E o profeta Jeremias fala ainda: porque adulterou com a pedra e com pedaço de madeira. A expressão aqui, adulterou com a pedra e com pedaço de madeira, não está se referindo a adultério fisicamente falando, mas adultério espiritual. Está se referindo que Jerusalém adulterou, adorando a deuses de pau, deuses de madeira e deuses de pedra, adorando a outros deuses. A Bíblia diz no livro do apóstolo Tiago, segundo o historiador judaíta, quando eu falo historiador judaíta, eu estou me referindo a historiador judeu, de origem judaica, Flávio Josefo diz. Esse historiador, Flávio Josefo, ele é um historiador judeu, e segundo o historiador Flávio Josefo diz, que Tiago era meio irmão de Jesus. Segundo o próprio historiador Flávio Josefo, ele diz que Tiago escreveu a sua carta universal no ano 49 da era cristã, depois de Cristo. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4, assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer, porém, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A expressão adúlteros e adúlteras que Tiago está usando em Tiago capítulo 4, saber o versículo 4, está se referindo ao adultério espiritual. Então, essa grande prostituta do Apocalipse 17 praticou uma prostituição espiritual, um adultério espiritual, deixando de adorar a Deus para adorar outros deuses, para adorar os deuses de pedra, de madeira e de prata. Então, a Igreja Católica Romana se corrompeu. E uma vez que ela se corrompeu, ela passou a adorar a imagem de escultura, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpam. A Igreja Católica é a grande prostituta do Apocalipse, capítulo 17. Ela está sentada sobre muitas águas, sobre nações, sobre povos. Quem sustenta a prostituição espiritual da Igreja Romana são as nações, são os povos. Ela está no seu apogeu, ela está no auge. Só que Deus, nos últimos dias, vai julgar a igreja apóstata. Durante a tribulação, em grande tribulação, oh glória, Deus vai julgar a igreja católica. Deus vai julgar a igreja apóstata, que se prostituiu, deixando de adorar a Deus. Senhoras e senhores, preste bastante atenção. Essa Babilônia do Apocalipse, capítulo 17, se refere à igreja
católica. Aqui está falando da Babilônia mística, da Babilônia religiosa. Aqui está se referindo à Babilônia religiosa. A Bíblia fala de duas Babilônias. Primeira Babilônia, a Babilônia religiosa, que é a grande prostituta do Apocalipse, capítulo 17. A segunda Babilônia é a Babilônia política, é a Babilônia econômica, é a Babilônia comercial, é a Babilônia aonde os reis da terra, os ricos, se tornavam cada vez mais ricos, usando e aproveitando da Babilônia comercial. Essa Babilônia aqui será julgada primeiro, a Babilônia religiosa, que se refere à Igreja Católica, que está no seu apogeu, que está no auge, assentada sobre as águas, assentada sobre muitas águas, sobre muitos povos, nações, raças, tribos e línguas. Deus vai julgar a igreja apóstata nos últimos dias. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 18, retratam a queda da grande Babilônia. A Babilônia simboliza a totalidade do sistema mundial, dominado por Satanás, que promove a iniquidade na política, na religião e no comércio. Babilônia será totalmente destruída. Deus vai destruir Babilônia. Babilônia, senhoras e senhores, é a morada dos demônios. Babilônia dos Césares, Babilônia dos reis, Babilônia comercial, Babilônia religiosa. Deus vai destruir essas duas Babilônias, tanto a Babilônia religiosa como a Babilônia comercial. Meus queridos e amados irmãos, Babilônia é a mãe da prostituição. Babilônia é a mãe do comércio, da comercialização. Babilônia é a mãe da feitiçaria. Babilônia é a mãe da idolatria. Babilônia é a mãe da confusão. A palavra Babilônia, ela vem de Babel, que significa confusão, pois diz a Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 10,